Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo propósito do canal Dialogando com as Ideias. Quero ressaltar aqui, pessoal, que não se trata de uma pregação, uma homilia, que como se fosse numa tribuna, num púlpito, ou algo desse tipo. O canal ele se propõe a dialogar com as ideias. Qualquer tipo de ideia, aonde couber os meus pensamentos, as ideias, nós estaremos lá. Mas mais, falaremos da palavra de Deus no canal. Como eu já disse antes, eu sou teólogo, tenho outras formações aí, mas não vem ao caso agora. Eu sou bacharel em teologia, formado pelo Seminário Presbiteriano de Londrina, Reverendo Antônio de Godoy Sobrinho, a qual ali eu estudei por 5 anos em período integral e me formei. Pastoreei por 2 anos, fui licenciado, porque assim que você sai do seminário ainda você não é pastor. Você tem que passar por algumas provas, prova oral, prova escrita, sermão de prova, e por aí vai. E se o presbitério, aquela junta de teólogos ali aprovarem que você foi bem, eles votam a favor para que você passe um ano ali licenciado. O que é um licenciado? Você está ali trabalhando ao lado do pastor. Com exceção que você não pode ministrar Santa Ceia, fazer casamento e coisas assim. Também fui ordenado, pastoreei por 2 anos, mas começou a haver uma incompatibilidade de ideias em mim, e eu não consigo ir contra os meus próprios princípios e valores daquilo que eu estudei. Então eu preferi sair. Mas Rodrigo, mas você saiu da igreja, você não é pastor? Não, no documento eu não sou, mas uma vez que você ninguém mais tira isso de você. Pessoal, nós estamos aqui hoje para falar, para transmitir a palavra de Deus, e o texto vai ser no Salmo número 13, a partir do capítulo Salmo 13, de 1 a 6. Por que eu disse para vocês o Salmo número 13? Sabe por quê? Porque o livro dos Salmos, ele não tem uma continuidade. Ele é por número. Ele não tem uma história. Entende? O livro dos Salmos, ele é repleto de hinos, cânticos de louvor, coisas que eu vou dizer aqui vocês vão entender. Então, sempre que você abrir o livro dos Salmos, não diga Salmo capítulo 13. Não existe isso nos Salmos. Salmo é número 13. Por quê? Porque não tem uma continuidade histórica, assim como os evangelhos, assim como os livros do Antigo Testamento. Correto? Até aí? Pois bem, sou formado e me desliguei da igreja institucionalizada. Ou seja, eu deixei de ser evangélico para pregar o evangelho. Não sei se vocês entendem. Por quê? Deixei de ser evangélico para pregar o evangélico? Porque dentro da instituição você está sobre as normas, você tem que abaixar a cabeça e se conformar com muitas coisas as quais você sabe que não é aquilo. Então, eu deixei de ser evangélico para poder pregar o evangelho com liberdade. Vamos lá então, finalzinho, depois eu quero apresentar para vocês aqui uns livros que é muito bom, e
Na próxima semana estaremos tratando do assunto de teologia, ao qual eu avisei vocês. Vamos lá então? O tema deste texto, que eu resolvi tematizar esse texto, o livro dos Salmos são 6 versículos. Então eu vou ler esses 6, é pouquinho. Até quando, Senhor? Esquecer-se-á de mim para sempre? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor meu Deus, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantai ao Senhor, porquanto tem me feito muito bem. Palavras do Senhor. Eu quero aqui fazer uma breve oração com vocês, oraçãozinha rápida, pedindo para que Deus nos abençoe. Então, exclamar a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui perante a Tua Palavra e neste momento, Senhor, muitas pessoas vão ouvir a Tua Palavra. Te peço ao Teu Santo Espírito que traga a revelação e iluminação da Tua Palavra, a verdadeira interpretação que entre nos nossos corações, mudando as nossas condutas e a nossa maneira de viver em prol da Tua glória e do Teu reino. Assim eu te peço, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, Salmo número 13, do versículo 1 a 6, o salmo que nós acabamos de ler, pessoal, ele tem como seu gênero literário um lamento individual. Por que eu digo que ele tem como seu gênero um lamento individual? Porque cada texto que nós lemos é fundamental para que nós nos situamos em seu contexto ali, pois há expressões, palavras, que só adquirem significados quando são lidas no interior de um determinado gênero. Quando você abre o livro do Salmo, você encontra um lamento individual, cânticos de louvor, hinos, uma oração de aflição. O Salmo é carregado de gênero. E o que é um gênero, Rodrigo? Gênero literário é um tipo de gênero. Para isso eu quero ilustrar aqui com algumas palavras, com uma historinha. É como se você fosse numa locadora e pegasse lá você vai ver vários tipos de gêneros. Mas não são gêneros literários aqueles. Gênero literário se trata de literatura. Aqueles são gêneros cinematográficos. Diferente. É só para introduzir vocês dentro de uma hipótese para que eu possa colocar a ideia em vocês e vocês possam aprender. Então, a Bíblia está repleto. Parábola é um gênero. Alegoria, lá em Oséias, é um gênero. Tem mitologia. Tem muita coisa. As quais 99,9% desconhece. Então, determinar um gênero literário é muito importante.
especialmente no caso dos textos que fazem parte de uma cultura diferente da nossa, como acontece nos textos bíblicos, correto? Mas o gênero, ele identifica o texto. E o que é esse texto? É um lamento, está chorando, está amargurando. Vocês leram aí comigo aí, ele está triste. O salmista está triste. Até quando isso vai acontecer comigo? Meus inimigos se levantando contra mim, eu estou quase morrendo, não está me ouvindo. Enfim. Nós vamos começar pelo primeiro tópico. O versículo 1 a 2, ele fala da lamentação do salmista. Então, nos versos 2, 1 e 2, nós vemos o lamento do salmista, demarcado e expresso em suas palavras agonizantes, do tipo, até quando? Esquecer-te-ás de mim, ocultarás de mim o rosto? Estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim os meus inimigos? São perguntas típicas de uma pessoa angustiada, fragilizada pelas crises e pelos sofrimentos da vida. Acredito eu neste momento que milhões no Brasil, na nossa nação aqui, estava como salmista. Então essa palavra é uma palavra que eu trouxe para termos esperança naquele que é maior que nós. Então, os 4 aspectos, eu quero citar 4 aspectos desse sofrimento. O primeiro, o salmista está ali na lamentação, correto? Está triste, comovido. Então, o tópico 1 é a lamentação. E agora eu quero partilhar com vocês 4 aspectos desse sofrimento. Primeiro, solidão, porque ele diz que Deus está esquecido dele. Segundo, vergonha, porque até parece que Deus não cuida dele. Ele não está sentindo mais a presença de Deus. Ele entende que está sendo descuidado. E por sua vez, ele acaba transmitindo um sentimento de insignificância perante o transcendente. Outro aspecto aqui, que é o terceiro, eu falei da solidão, da vergonha, né? Porque até parece que Deus não cuida mais dele, porque ele fazia tudo para o Senhor. E o terceiro aspecto é o desespero. Porque ele se vê deixado aos próprios recursos e não ouve a voz de Deus. Quarto lugar, injustiça. Então, solidão, vergonha, desespero e injustiça. Por quê? Por que uma injustiça? Porque os seus inimigos têm a vantagem, são exaltados, enquanto aquele que busca viver corretamente diante do Senhor encontra-se abatido e destituído de qualquer privilégio. Não é fácil. Imagina agora, nessa situação aí de pandemia, que a oração do salmista ela serve para muitos aí. Então, diante dessas aflições, diante dessas lamentações, o que nós temos que fazer não é questionar a fim de obtermos alguma resposta para a causa dos nossos sofrimentos, pois dificilmente nós encontraremos. Mas então qual que é a atitude mais correta a ser feita? A atitude mais correta seria descobrirmos o caminho que nos levará ao oásis, ao manancial, ao descanso.
Eu já encontrei pessoas por aí que perderam, aliás, se perderam em seus sofrimentos, justamente porque queriam respostas e com isso a vida passou a sepultar mais do que a própria morte. Entenderam agora? Vocês já se depararam com pessoas assim? O cara deixa de ter fé, não acredita mais em Deus. Ah, por que Deus levou meu pai? Por que Deus levou minha mãe? Por que Deus levou meu irmão? Eu não acredito mais nesse Deus. Como que Deus pôde permitir uma coisa dessa? Tá, mas então nunca mais vai morrer, então vai viver para sempre? Uma hora vai ter que morrer. Tudo bem. Então, muitas pessoas já se perderam justamente porque queriam resposta. Mas o salmista, ele estava com a sua alma abatida. E como eu já disse ontem, a alma, ela é a sede da personalidade humana. Todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, todas as nossas angústias, tudo que a psicologia chama de psique, gira em torno disso que nós chamamos alma. Quando você está estressado, sobrecarregado. E você sabe o problema de tudo isso? Em você ser uma pessoa nervosa, uma pessoa bateu, levou, e ter esse desequilíbrio, esse nervosismo no dia a dia, se preocupando demais? Eu vou te dizer. Isso muitas vezes pode te trazer consequências físicas por aquilo que nós conhecemos como doenças psicossomáticas. Vocês sabem o que é doença psicossomáticas? Doenças psicossomáticas são doenças geradas e causadas pelo agravo do estresse. Porque tudo isso que eu disse anteriormente, as emoções, sentimentos e por aí vai, se passa onde? Quando você está nervoso, aonde que ataca no seu cérebro? Sistema nervoso. Então, ou seja, são doenças agravadas e se manifestadas através do estresse psicológico. Afeta o nosso sistema nervoso autônomo, que controla todos os órgãos do nosso corpo. Então, em suma, eu vou dizer para você o que acontece. Se você é muito nervoso, muito estressado, muito agitado, sua tendência é uma hora você infartar. Se você tem uma doença, se você não tem uma doença, o seu sistema nervoso autônomo vai gerar essa doença. Você vai ficar com a doença. Muitas pessoas têm até câncer por isso. A maioria. Mas se você tiver, ela será agravada. Por quê? Porque o sistema nervoso autônomo, ele controla todos os órgãos do nosso corpo. É por isso que muitas vezes você fica estressado, a cabeça dói, a costa dói, você precisa ir para academia, massagem, fazer um alongamento, andar, correr, esprairar as ideias, para ver se melhora. Porque tudo está girando na cabeça. O salmista, ele estava entendendo que o sofrimento e as lamentações, elas são inevitáveis na vida. Mas se são inevitáveis, o que podemos fazer para lidar com elas? Aí entra o segundo ponto. Eu falei do primeiro, que era a lamentação, e depois falei de 4 subtópicos, né? Da questão do sofrimento, a injustiça e por aí vai. O que nós podemos fazer? Versículo 3 e o versículo 4. O que ele diz aqui? Vamos ver o que nós podemos fazer. Atenta para mim, responde-me, Senhor meu Deus, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar.
a oração, a busca pela presença de Deus, para que te dê sabedoria, conhecimento, discernimento em todos os lugares aonde você estiver. Perspicácia. Jesus ele disse: sede simples como uma pomba, mas também seja prudente como uma serpente. Muitas vezes nós perdemos a capacidade de saborear a vida justamente porque nós não aprendemos essa ciência de administrar os problemas que nos afetam. E por quê? Porque nós nos distanciamos daquele livro que mais nos ensina. Invertemos a ordem e a importância das coisas. Sofremos demais por aquilo que é de menos. E o texto que nós lemos, ele fornece ferramentas eficazes para lidar com o sofrimento. Como eu disse, a oração. E foi exatamente o que o salmista fez. Essa breve oração mudou completamente a sua situação. Eu quero deixar aqui uma frase muito forte para vocês. Quando você ora a Deus, você não muda Deus. Deus é imutável. Só para você saber. Deus é imutável. Deus é Deus. Ele é o que é. Mas acontece que a oração não operou uma mudança em Deus, mas operou uma mudança nas atitudes do próprio salmista. Por quê? Veja bem o que ele disse no último versículo aqui, ó. Versículo 6. Cantarei ao Senhor, porque tem me feito muito bem. Ele se estressa, ele está abatido, mas depois ele entende. Ele mudou Deus? Não. Ele mudou a si mesmo. E o que mudou ele? A oração. É por isso que nós temos que orar e pedir para Deus sempre a nossa proteção, pedir para Deus o seu consolo e seus cuidados. Nós somos pecadores, nós erramos, nós falhamos, nós julgamos, e nós somos simples pecadores perante o Senhor. Não tem santo não. O único santo é Ele. Tem uma frase de um filósofo e psicólogo chamado William James, e ele disse assim certa vez: a maior descoberta da minha geração é que os seres humanos podem alterar a sua vida alterando as suas atitudes. Foi exatamente o que o salmista fez. Alterou o seu comportamento e a sua atitude por meio da oração. Então, diante do desespero, o salmista ele se vê na necessidade de se lamentar, de orar. Gente, a crença na providência divina, ela consiste em considerar que o dom que Deus te deu, sempre nasce uma responsabilidade humana. O problema disso tudo é que todas as desgraças que acontecem para algumas pessoas, tudo foi Deus que permitiu. E muitos até saem da igreja, desviam, sei lá. Uma vez me disseram assim: mas você desviou. Se eu desviei, eu nunca fui enviado. Tem como desviar? Você é chamado, não é. Mas não é quatro paredes, não é uma pessoa jurídica, não é uma instituição religiosa que vai me deixar de ser cristão fora dela. Entendeu? E gostaria de citar aqui alguns versículos que nós estamos caminhando aí para o final. Romanos capítulo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. O livro de Romanos quem escreve foi Paulo. São palavras do apóstolo Paulo. Filipenses 4, versículos 6 e 7.
Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. É orar e dar graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Só a mente vai ser dominada. Cristo vai cuidar dos seus pensamentos. Então, a paz de Deus, ela envolve nossos corações pela oração, que nos leva agora ao terceiro ponto desta nossa reflexão. Tendo passado ali pelas experiências da misericórdia de Deus, o salmista, no final, como eu li, o versículo 4, ele passa a se regozijar-se no Senhor, começa a cantar louvores, né, porque ele está grato agora, porque através da oração ele conseguiu mudar a si mesmo, por causa da maneira que ele agiu e orou perante o Senhor. E com ele, Deus fez com que o salmista aprendesse a lidar com os sofrimentos e as injúrias. Nós só aprendemos quando nós dobramos nossos joelhos. Chega de pergunta, por que disso, por que aquilo? Deus é soberano. Se ele fez, é porque ele fez. Ele permitiu. Ele é incontestável. A soberania de Deus. Eu entendo com isso que o bom da vida, pessoal, é enxergar as respostas que procuramos e aprender a viver com elas. Muitos aí dos nossos questionamentos e sofrimentos só poderão ser minimizados, ou seja, como algo bom, na medida em que nós aprendemos a lidar com o sofrimento. Nós só descobrimos o poder da oração é quando nós estamos em meio ao deserto. Então, através da oração feita pelo salmista, ele pode se regozijar, se fortalecer a sua fé em Deus. Ele diz, no tocante a mim, eu confio na tua graça. Então aqui, ele sente uma intervenção salvífica de Deus, trazendo força, alegria no coração do salmista. Não é uma simples alegria, mas sim é um regozijo. Por isso que o tema da nossa mensagem é a travessia entre o sofrimento, o lamento e o regozijo. Porque o gênero desse salmo é um salmo de lamento. O salmista está completamente acabado. Então não é uma simples alegria, mas um gozo intenso de satisfação. É uma esperança em Deus que deu a ele a sustentabilidade, uma situação que ele se encontrava completamente desprovido de qualquer força espiritual, física para combater seus inimigos, mas quando ele se prostra, ele sai agradecendo e se regozijando com o Senhor. Então, concluindo, quero dizer para vocês que quando nós esquecemos de tudo aquilo que Deus fez e faz por nós, surge aquela grande tendência de nós questionarmos sobre os desígnios de Deus. Sempre que uma coisa não dá certo, puxa, meu emprego, puxa, por que Deus permitiu isso? A culpa é de Deus. Sempre Ele é o responsável. Então, é a razão de estarmos sempre em comunhão com Deus. É por isso que nós temos que estar em comunhão. Para que possamos sempre alegrar na sua bondade, na sua fidelidade para conosco. E agora eu encerro com um versículo das Escrituras de Paulo no livro de Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. O verbo alegrar, que está aqui como alegrai-vos, é um verbo de ordem. Alegrai-vos. Não está pedindo assim. Se as coisas estiverem bem, você se alegra. Mas quando estiver mal, você chora. Reclama.
Escusa a Deus. Não. Alegrai-vos. Alegrai-vos. É um verbo de mandamento. É um mandamento. É uma ordem. Alegrai-vos sempre no Senhor. Em outras traduções diz assim: outra vez vos digo, alegrai-vos. E ainda ressalta, reforça ainda. Tudo bem, pessoal? Espero que você tenha gostado dessa nossa reflexão, dialogando com as Escrituras Sagradas. Peço a Deus imensamente que Ele abençoe a sua vida. Mais vídeos nós vamos gravar aí a respeito da palavra de Deus. Muitos vídeos nós vamos falar de Deus. Tem muita coisa. Tem uma palavra de fortificação, tem alguns conceitos aí que não são muitas pessoas que entendem, mas para isso tem que ter um estudo bem planejado, para que seja bem exposto, para que não cause nenhuma confusão na cabeça das pessoas. Como eu havia dito, reforço novamente, semana que vem nós trataremos da teologia, e eu peguei alguns livros aqui que eu tenho, peguei alguns só. Veja bem, quero mostrar esse livro, e depois, esses livros, e depois eu vou dizer algo sobre eles. Olha aqui, ó. Estudo no Novo Testamento. Joaquim Jeremias. Pessoal, melhor não tem. Joaquim Jeremias. É o cara. Bom, são 3 volumes. Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. São 3 volumes. São 2 do Antigo e 1 do Novo. Esses livros, eu recomendo que vocês não comprem. Pelo menos agora. Porque esses livros, principalmente esse aqui, ele está na faixa custando mais ou menos uns R$450. Esses 3 livros aqui. Livros da editora Vozes são muito bons. Editora Loyola. E outras editoras por aí. Teologia do Novo Testamento. Rudolf Bultmann. Olha, essa teologia aqui não pode cair na mão de qualquer um. Senão vai escandalizar. Nós vamos tratar também do grego, quando houver algum problema com questão de transliteração ou uma palavra que a gente desconhece. Tá aí, ó. Dicionário Grego do Novo Testamento. Edição Paulus. Aí, ó. Tudo em grego. O que mais? Opa, caiu aí. Vida e Obra, Teologia do Apóstolo Paulo. Uma excelente obra também. Esse aqui vocês podem comprar. Profetismo em Israel. José Luiz Sicré. Esse Sicré, eu vou te dizer. Muito conteúdo, fantástico. E digo mais, não é qualquer teólogo que tem livro desses daqui, viu? Já vou antecipar para vocês. São conteúdos muito fortes. Antologia teológica. Que tal Calbart, tal Moltmann, tá a ideia de uns bons teólogos aqui, uma compilação lançado aqui pela editora Fonte Editorial. Muito bom também. Jesus Histórico, do Gerd Tyson. Tem até um programa, se vocês puxarem aí no YouTube, tem até um programa aí com o Mário Sérgio Cortella, no Canal Livre, onde ele fala do Jesus Histórico e cita esse livro aqui, ó. Muito bom. Por que Jesus Histórico? Porque nós temos o Jesus da fé, mas tem historiadores que falam do Jesus histórico dele como homem. Uma coisa é o Jesus da fé, o milagreiro,
Outra coisa, o Jesus histórico, homem normal, como eu e você. Essa teologia do Novo Testamento aqui, ela é muito boa, vocês podem comprar também. Do George Eldon Ladd. Muito bom. Uma linguagem fácil, cheio de conteúdo, muito bom. Usei muito isso aqui antes de ir para a faculdade. Esse daqui são apócrifos da Bíblia e os pseudoepígrafes. O que é esse livro aqui, gente? Esse livro aqui tem, vocês sabem que não é. A Bíblia ela tem 66 livros. Vocês sabem que não existe, é só isso. Tem mais livros. Tem Evangelho de Josué, Evangelho de Maria, Evangelho de Tomé. Tem Evangelho de todo mundo aí. Eles acham lá o manuscrito, o pergaminho, e ele já está em fase de decomposição, e através de um processo chamado carbono 14, eles conseguem datar a época daquele pergaminho, daquelas escrituras ali. Correto? Aquele filme... Ai, eu esqueci agora. Puxa vida. Eu esqueci desse... Aquele filme... Código da Vinci. Você sabe o que aquele cara fez? Olha o que uma ideia pode fazer. Ele pegou uma ideia dos livros apócrifos, igual esse aqui, ó, que eu tenho, mas que as pessoas não têm acesso. E ele tirou de lá e fez um filme cinematográfico e ganhou milhões com uma ideia. Teologia do Novo Testamento, Joaquim Jeremias também, ó, filé. Muito bom. Traz as palavras no grego, no hebraico, traz uma leitura e uma interpretação fiel ao texto bíblico. Alistair McGrath, teologia sistemática, mas essa daqui, ela se trata de teologia sistemática, história e filosofia. Então isso aqui não é para qualquer um, porque tem uma linguagem muito complexa, muito erudita, das quais muitas pessoas vão se escandalizar ao ver o que está escrito aqui. Isso aqui tem que ser trabalhado, gente. Entendeu? Eu não vou escandalizar ninguém, não. Esses livros aqui não é do demônio, não, viu? São pessoas fiéis a Deus. O Novo Testamento interlinear. Grego-português. É bem interessante. Esse livro aqui eu estudei durante todo o período lá no seminário. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, quer ver? Aqui está o texto em grego e aqui está a tradução deste texto em grego. A tradução mais fiel, partindo do grego. E eu tenho um outro livro aqui que eu gostaria de... Olha para vocês verem como que funciona. Deixa eu dar licença um pouquinho. Este livro aqui, ó. Como pode? Eu faço questão de mostrar para vocês. Novo Testamento Grego Analítico. Gente, ó, quando eu comprei esse livro, eu comprei em 26/10/2006. Tá aqui o meu carimbo aqui, porque tá aqui, ó. Normalmente eu coloco o valor também que eu paguei. Já aqui, ó, R$ 79,00. Ressaltando que esses livros eu não empresto, não dou e não vendo. Eu não empresto livro. O que foi de livro que eu já emprestei que não voltou? Principalmente esses daqui de teologia desses caras aqui. Isso aqui é uma preciosidade. Isso aqui não sai daqui, mas por nada nessa vida. Então são temas cheios de conteúdo, de história, curiosidades que vão vir por aí. E vocês vão adorar. Eu vou ter o prazer de montar todos esses esquemas para vocês.
Nós vamos entrar em alguns assuntos um pouco complexos, mas não é para a escandalização, e sim para o conhecimento. O apóstolo Paulo diz: crescei na graça e no conhecimento. E também tem um outro texto que ele diz: reter de tudo e absorve o que é bom. Se eu disser alguma coisa que a qual você não concorda, e eu fiz meu esboço aqui, retém o bom. E aquilo que você acha que não serve para você, você dispensa. Mas não sai falando por aí, não, o Rodrigo fez isso, aquilo, falou aquilo. Você faz se você quiser. Entendeu? Então, vou fazer o melhor para com vocês. Tá certo, gente? Então aí está mais um vídeo. A travessia entre a lamentação e o regozijo. Espero que neste contexto que nós estamos vivendo, você passe de uma vida de lamentação, de uma vida de fragilidade, para o regozijo no Senhor. Um abraço e fique com Deus.